Bem-vindo a mais um vídeo sobre Power BI. Hoje eu vou te explicar a diferença entre importar e Direct Query. Para criar o nosso painel de indicadores, nós precisamos inicialmente nos conectar a uma fonte de dados. E essa conexão pode ser estabelecida através de dois modos. Um modo onde eu importo a informação para dentro do Power BI e faço todas as transformações necessárias. E o modo onde eu consulto em tempo real a fonte de dados. Então, sempre que alguém acessar o Power BI, aquele painel de indicadores, ele vai buscar a informação naquele exato momento do acesso. Já a importação não. A importação nós precisamos definir um período de atualização. Então, eu quero que esses dados sejam atualizados a cada hora ou a cada 2 horas. E nós temos uma limitação de 8 atualizações por dia. Então, em que momento eu escolho uma ou a outra? Se a empresa pode esperar esse período de atualização de hora em hora ou de 2 em 2 horas, por exemplo, é melhor utilizar o modo de importação, porque sempre que os usuários acessarem esses painéis, ele não vai onerar o nosso ambiente de produção e tornar os sistemas lentos, porque uma consulta a um banco de dados, ela muitas vezes é pesada e pode muitas vezes até deixar o sistema indisponível, fora do ar. Então, eu recomendo utilizar a consulta direta, o Direct Query, em último caso, só quando realmente for extremamente necessário ter acesso à informação em tempo real. Então, aqui no meu Power BI, eu vou clicar em Transformar Dados, Nova Fonte, SQL Server, que no caso é o banco de dados que eu tenho instalado em meu computador. Vou especificar o endereço do meu servidor, vou colocar aqui o nome do banco de dados que eu tenho nesse servidor, e vou escolher o modo de conectividade de dados, se eu quero importar ou se eu quero que ele sempre busque a informação em tempo real. Nesse caso eu vou simular com a informação em tempo real. Vou selecionar aqui Direct Query. Ele já vai mostrar para a gente todas as tabelas que existem nesse banco de dados. Eu vou escolher a tabela de venda, vou clicar em OK. E notem que aqui na lateral direita nós temos todas as etapas de transformação dos dados que nós realizamos. Por exemplo, se eu selecionar aqui o ID do vendedor, clicar em agrupar por, ou seja, eu quero calcular a quantidade total de vendas de cada vendedor. Então eu vou agrupar pelo identificador do vendedor e vou selecionar aqui a opção soma valor. E vou chamar isso aqui de vendas. E vou dar um OK. Então ele já adicionou aqui na lateral direita mais uma etapa de transformação nos dados. Então, uma coisa interessante de entender é que o Power BI, em algumas fontes de dados, ele tenta converter todas as transformações que nós realizamos nos dados para a linguagem nativa da nossa fonte de dados. O que isso quer dizer? Que para evitar que ele trafegue todos os dados para o Power BI e só no Power BI ele faça essas transformações de calcular, de agrupar, de dividir uma coluna onde eu tenho uma cidade e um estado, eu quero separar a cidade e o estado. Então, diversas transformações que nós vamos realizar nos dados, ele já vai tentar converter isso para já solicitar a informação pronta da nossa fonte de dados. Então, dando um exemplo, se eu clicar aqui em navegação com o botão direito e exibir consulta nativa, nós veremos que a consulta SQL está simplesmente indo buscar todas as informações da tabela de vendas para o nosso Power BI. Já na próxima etapa, onde eu agrupei as linhas, se eu clicar com o botão direito e exibir consulta nativa, nós veremos que ele já alterou a consulta e ele já vai agrupar por vendedor e já vai somar o valor de vendas lá na nossa fonte de dados. Então a informação já vem para o Power BI pronta, para que ele não perca, para que ele não consuma tanto poder de processamento do nosso computador local ou da nuvem do Power BI, já que a informação já pode vir pronta da nossa fonte de dados e esse servidor da base de dados muitas vezes tem um poder de processamento muito maior do que a nossa própria máquina. Então era isso. Se você entendeu e gostou,
Deixa o seu like, compartilha com alguém que você considera importante ter esse conhecimento e eu te espero no próximo vídeo.